quero orar. Pai, em nome de Jesus, derrama o espírito de sabedoria e conhecimento, mais do que versículos bíblicos, que chegue a pessoa de Jesus nos convidando para o lugar de intimidade nesse lugar. Aumenta a consciência da presença de Deus aqui. Nós não queremos apenas uma aula, nós queremos um encontro contigo. Eu oro por manifestações da sua presença enquanto nós falamos a palavra de Deus. Em nome de Jesus, amém. O nosso assunto é cultura de oração ou vida de oração. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar é o que significa cultura? A gente tem visto essa palavra ser usada muito forte no meio cristão. Cultura do reino, cultura de honra, o que mais? Cultura de avivamento, tem um livro, cultura do céu. Muita gente, hoje a informação é muito rápida. Nunca vi tanto, por exemplo, você já viu no Facebook o tanto de cientista político que existe, discutindo política? Há 6, 7 anos atrás isso não existia. Por quê? Porque a informação era mais lenta. Você precisava ir na enciclopédia, você precisava pegar o livro na biblioteca. Hoje, no Google, você descobre a vida de uma pessoa, o que ele pensa, qual é essa ideologia. É muito rápido. Isso é bom, mas também é ruim. É bom ter acesso à informação rápida, mas talvez nós temos uma geração que é papagaio de pirata, que repete coisas que não entende. Todo mundo está falando, então ele também está usando a expressão, mas ele não tem entendimento, não tem a menor consciência do que significa aquilo que ele está falando. Por exemplo, é muito comum quando você vai num lugar e as pessoas falam assim para mim, cara, aqui a gente tem visão de reino. O que ele está querendo dizer com isso? Não sei, pode ser qualquer coisa, porque a palavra reino de Deus é muito ampla dentro das escrituras. O reino de Deus já está aqui, mas o reino de Deus ainda não está aqui. O reino de Deus é justiça, mas o reino de Deus também é pregar arrependimento. O reino de Deus fala da volta de Jesus, mas o reino de Deus fala de expulsar demônios e curar os doentes. Ou seja, reino é muita coisa. E às vezes a pessoa não tem consciência e ele está só repetindo aquilo que ele está ouvindo nos banners de conferência, nas plataformas de conferência, e ele não para estudar. E ele vira um papagaio de pirata. Abrindo um parêntese. Mano, se você não gosta de ler, você está no time errado. Vai para o hinduísmo, vira budista. Porque o seu Deus deixou um livro. Como que você pode ser um cristão e não gostar de ler? O Peregrino, um dos livros mais famosos da história cristã. Livros mudaram gerações inteiras. Porque tarda o pleno avivamento, Leonard Ravenhill, um pequeno livrinho que coloca fogo no seu coração por oração. Se você não leu isso, você nem salvo tá. Tô brincando, gente. Mas a questão é que nós precisamos entender que coração e cérebro andam juntos. Fé e razão andam juntos. Fé sem razão é fideísmo. Fé na fé. Mas você não usa o seu cérebro. Deus falou para você amar Ele com mente e coração. Ame Ele integralmente. Com a sua alma, com o seu coração, seus afetos, mas com o seu cérebro. Batize o seu cérebro nas escrituras. Batize o seu cérebro em boa teologia. Eu leio autores que eu não concordo 100%, mas eu consigo extrair aquilo que concordo. Eu consigo ler, ver pontos de vista. Como eu sou autor, como eu sou alguém que estuda a história da igreja e dá aula, então eu vejo os movimentos dentro da história, o que cada um proporcionou de bom para a igreja e de ruim. E eu consigo ter uma mente madura e saber o que está falando, é importante. Então a gente usa a expressão cultura para tudo. Mas o que é cultura? Cultura significa cosmovisão. O que é cosmovisão? A maneira pelo qual você enxerga o mundo. Todo mundo aqui tem uma cosmovisão. Cosmovisão são as lentes que você enxerga o mundo. Dependendo de como você foi criado, o tipo de denominação que você nasceu, você vai ter uma visão de mundo. Por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Não é nada crítico e ofensivo. Dependendo do tipo de denominação que você criou, você entende que determinado tipo de roupa é pecaminoso. Faz sentido? Sim ou não? Sim. Por quê? Porque a maneira como aquela denominação enxerga o mundo, o jeito que eles enxergam santidade é daquela forma. Pode estar certo e pode estar errado. Eu não quero entrar aqui no mérito de certo e errado sobre isso. Mas é a maneira como se enxerga o mundo.
E todos nós recebemos influência do ambiente em que nascemos e crescemos. Então nós temos uma maneira de enxergar a vida. Então quando eu digo cultura de oração, o que eu estou querendo dizer é: enxergue o mundo pela ótica da comunhão com Deus. Enxergue a vida pela ótica da comunhão com Deus. Por que você precisa, como cristão, enxergar a vida inteira? E quando eu falo vida, eu falo, por exemplo, como gastar dinheiro, como educar filhos, como congregar, aonde congregar, por que congregar, no seu trabalho. Estou falando da vida. Tudo o que Deus faz na terra, Ele faz através da comunhão. Deus não faz nada na terra desencarnado. Pensa comigo. Deus tem um plano. Você acha que Deus é todo poderoso? Sim ou não, gente? Sim. Por que Ele depende então do homem para realizar o plano? Parou para pensar? Porque Deus ama parceria. Ele poderia, pensa, se eu fosse Deus e se eu quisesse acabar com o pecado da humanidade, simples, eu ia criar um botão. Eu ia apertar o botão. Eu sou Deus, gente. Quem é mais do que Deus? Ele é o chefe. Ele criou todas as coisas. Nem o diabo pode com ele. As pessoas falam que o diabo é inimigo de Deus. O diabo não é inimigo de Deus. O diabo é servo. Ele só pode fazer o que Deus deixa. Quando ele vai lá, diante de Deus, acusar Jó, falar Jó, tal, não sei o que, ele falou, eu vou deixar, mas não tira a vida. Só foi porque Deus deixou. Não existe inimigo para Deus. Ele é inimigo da igreja, mas não de Deus. De Deus ele foi criado pelo próprio Deus. Deus Todo-Poderoso decidiu que ele vai fazer tudo na terra através do homem. Se eu quisesse acabar com o pecado, eu criaria um botão. Deus pensa diferente. Ele manda um bebê nascer no meio de uma manjedoura. Você já parou para pensar a humilhação da encarnação? O Criador virou criatura. É a mesma coisa que o cara que criou a cadeira virar cadeira. Se eu crio a cadeira, eu tenho todos os poderes sobre ela. Ela é minha cadeira. Se eu quiser quebrar, eu quebro. Se eu quiser dar, eu dou. Se eu quiser queimar, eu queimo, porque eu criei. Mas Deus não quis só ser criador. Ele encarnou, ele quis ser participante. Ele quis conhecer as dores do coração humano. A Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas e por isso ele pode se compadecer de você. Ou seja, Deus compreende sua dor, seu sofrimento. Deus compreende o homem. Por quê? Porque ele se relacionou profundamente. Então, Deus deixou uma cultura de santidade, olha a palavra cultura de novo, e encarnou numa cultura de impiedade, onde o homem enxerga a vida pela ótica do pecado. Mas quando você nasce de novo, entram os óculos da koinocracia. Palavra difícil. Koinonia significa comunhão, beleza? E koinocracia significa reino pela comunhão. Se fosse teocracia, Deus governaria do céu sem interferência humana. Mas Deus criou uma koinocracia. Ou seja, ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Para pensar um minuto, vou fazer você pensar. Por que você acha que Deus criou o homem à imagem e semelhança? Já parou para pensar nisso? Pausa para pensar.